A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para fazer uma videoaula sobre geleia. O que a gente tem observado é que nos quintais agroflorestais, nas lavouras dos agricultores, tem uma perda muito grande de frutas. E visando o aproveitamento dessa fruta para o mercado, para a segurança alimentar, a gente está fazendo um vídeo para armazenar por mais tempo esse tipo de fruta. E uma das soluções seria fazer a geleia de frutas. Estamos aqui com Vanusa Vieira, ela que é pedagoga e educadora popular, nossa parceira que vai estar fazendo esse vídeo para a gente aí. Olá! Hoje a gente vai trabalhar com beneficiamento de frutas. Vamos aprender a fazer uma geleia de goiaba. E por que a gente fala que é importante o beneficiamento? Porque é uma forma de você agregar valor àquele produto que você tem lá na propriedade, lá no seu quintal, e que na maioria das vezes ele é subutilizado, ele não tem o aproveitamento devido. Então é importante que a gente se aproprie dessas técnicas e aprenda a dar uma nova versão a essa produção. Então o beneficiamento é importante por quê? Porque ele permite que você adquira uma renda extra através da comercialização, porque você está com um produto ali com um valor agregado. Ele permite que você armazene esse produto por mais tempo, garantindo a segurança alimentar da família no período de entre safra. Então, assim, o beneficiamento, ele traz inúmeros benefícios para o agricultor, a agricultora familiar. Então, é importante, a gente ressalta que é importante a gente aprender essas técnicas e colocá-las em práticas aí na nossa comunidade, no nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouco sobre as boas práticas de fabricação. Então, na produção de alimento, é ideal que a gente utilize o mínimo, possível de critérios. Então, assim, a gente precisa usar a touca para evitar que caia cabelo, na comida, no alimento que você estiver produzindo. A gente utiliza a máscara. O ideal é aquela máscara de TNT, mas como a gente está agora no momento de pandemia e eu não estou tendo a máscara de TNT, então vou utilizar uma máscara que eu já tenho utilizado agora nesse período. Então, por que é importante a gente usar a touca como a máscara? Porque a touca vai impedir que caia cabelo na comida e a máscara vai impedir que durante o processo de produção a gente converse e venha cair saliva no alimento, Isso vai comprometer a qualidade daquele alimento que você está produzindo. Outra coisa que a gente recomenda também em relação às unhas. Quando for produzir alimento, principalmente para comercialização, é manter as unhas curtas, e limpas e evitar usar esmalte de cor, qualquer esmalte, para evitar que durante a manipulação saia partículas de esmalte no alimento. Uma outra questão importante a gente abordar também é em relação ao ambiente onde vai ser produzido esse alimento. Então, assim, como a gente, mesmo sendo uma produção caseira, para o consumo da família, a gente precisa adotar algumas medidas sanitárias. Então, por exemplo, limpar todo o ambiente antes de começar a produção, fazer a limpeza de todo o ambiente onde vai ser produzido aquele alimento, limpar os utensílios que serão utilizados, para a produção, limpar e esterilizar esses utensílios. Agora, se você for produzir para comercializar, aí tem que ter mais critério ainda em relação a essas boas práticas de fabricação. Então, a recomendação é que o lugar tenha paredes azulejadas ou com tinta lavável, que seja possível lavar essas paredes, lavar todo o espaço onde vai ser produzido, lavar e esterilizar.
Então, assim, são uma série de cuidados que precisam ser adotados na produção de alimentos e principalmente para alimento que vai para o mercado. Bem, agora a gente vai para a parte de lavagem e desinfecção das frutas. Outra coisa que a gente orienta é selecionar bons frutos. Então, o fruto, ele não pode estar excessivamente maduro e não pode ter nenhum estrago. Então, assim, esse fruto aqui, ele está no ponto perfeito, né? Está maduro, a gente vê que ele está intacto, né? Então, o que a gente indica é isso. Selecione frutos que estejam maduros, mas que não passe do ponto e que não tenha nenhum furo, nenhum estrago, porque se ele vier com algum furo, isso significa que ele já está comprometido, né? A qualidade desse fruto está comprometida, então ele não é ideal para a produção de alimento, tanto para compota quanto para geleia. E agora a gente vai fazer a primeira parte, que é a lavagem grossa, que é a gente tirar essa sujeira e depois a gente vai para a parte de desinfecção. Já fizemos a lavagem grossa e agora a gente vai tirar essas partezinhas aqui para ir para a próxima etapa de lavagem. E uma outra coisa que a gente recomenda é em relação à faca. Então, a faca para produzir, para utilizar na manipulação de alimentos, tem que ser uma faca inoxidável, daquelas que não enferrujam, porque elas alteram a qualidade e sabor do alimento. Então, como a gente não tem aqui agora no momento, a gente não dispõe de uma faca daquelas, eu estou utilizando uma faca de mesa, mas o ideal é que seja uma faca inoxidável, mas de um outro formato. Bem, a gente já fez a primeira lavagem, agora vamos para a segunda lavagem, que é a parte de desinfecção dos frutos. Então, esses frutos vão ficar aqui imersos numa solução durante 15 minutos. Essa solução ela é preparada com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Então, a gente vai agora cobrir os frutos com a água e depois adicionar a água sanitária. E é importante a gente ter noção das medidas, né? Então, eu estou utilizando aqui um copo, esse copo é de 500 ml. Então, a gente colocou aqui 3 litros de água, que foi o suficiente para cobrir os frutos. E agora a gente vai adicionar 3 colheres de sopa de água sanitária. E esses frutos vão ficar aqui durante 15 minutos. Então, agora a gente vai para a parte de esterilização das embalagens. Temos aqui 2 exemplos de embalagem, a de plástico e a de vidro. Então, o que eu oriento? Se é uma produção pequena e para o consumo da família, eu oriento que seja utilizado a embalagem de plástico, porque ela é acessível, você encontra na maioria das casas de embalagem. E aí você coloca, depois de pronto, coloca o produto aqui e guarda na geladeira. Ele não pode ficar fora da geladeira. Agora, se é uma produção maior, vai demorar mais tempo para ser consumida, eu oriento que seja utilizada embalagens de vidro.
Então, para isso, e essa embalagem de vidro, ela não, necessariamente, ela não precisa ir à geladeira, a não ser depois de aberta. Então, a gente vai começar agora com a parte de esterilização dos vidros. A embalagem de plástico, ela não vai ao fogo, é óbvio. Mas você passa um pouco de álcool aqui antes de colocar o alimento. Coloca o álcool, deixa secar e coloca o alimento. O vidro ele vai ao fogo. Então esse aqui a gente vai. Primeiramente a gente coloca um pano limpo no fundo da panela. Por que esse pano? É porque o pano ele vai diminuir o impacto do vidro com a panela. Então quando começar a ferver, os vidros eles tendem a impactar o fundo da panela e aí corre o risco de quebrar. Então a gente coloca um pano aqui para diminuir esse impacto e evitar que esse vidro quebre. E a gente cobre com água e deixa ferver durante 15 minutos. A gente agora vai deixar esses vidros ferverem durante 15 minutos. Então, assim que abrir a fervura, a gente conta 15 minutos e aí apaga o fogo. Lembrando que as tampas, elas pegam 5 minutos de fervura. Então, quando tiver faltando 5 minutos para finalizar o tempo aqui, a gente coloca as tampas, porque o tempo de fervura é menor por conta de uma película de borracha que a tampa tem. Então, se ela ferver muito tempo, vai comprometer a qualidade da tampa. Bem, passados 15 minutos de fervura, a gente vai tirar esses potes e colocá-los para secar. E lembrando que tem que ser em cima de um pano, um lugar limpo e um pano seco e bem limpo também. Eu vou utilizar esse pegador de macarrão aqui. Tem um pegador ideal para manusear esses potes, mas na falta dele a gente vai com o pegador de macarrão mesmo. Os 15 minutos de imersão nessa solução, a gente vai escorrer a água e cortar os frutos. Partir o fruto, observar por dentro se tem alguma alteração. Tá vendo que esse aqui tá perfeito. Então, se partiu e observou alguma alteração aqui, eu descarto. O ideal é que se descarte também. Bom, agora a gente vai bater a fruta, né? Como eu falei antes, o ideal é que seja num liquidificador industrial. Mas não tendo, a gente faz nesse aqui mesmo. Agora colocando em quantidade menor para não sobrecarregar o aparelho. E aí a gente coloca a fruta e coloca um pouco de água, né? Para ajudar a bater. Eu não tenho uma medida exata da quantidade de água. A gente coloca o suficiente para ajudar a bater a fruta. E depois ela vai ser absorvida no cozimento.
polpa da fruta para retirar a semente. Porque a semente ela não é utilizada na fabricação da geleia de goiaba. E a gente passa na peneira e depois a gente leva ao fogo com açúcar. Bem, já terminamos de peneirar a fruta, temos aqui a polpa. Vamos pesar agora para a gente saber a quantidade de açúcar que vamos usar nessa receita. Temos 2,482 kg. Considerando que essa vasilha pesa em torno de 400 gramas, a gente tem 2 kg de polpa. Agora a gente vai preparar a calda para inserir a polpa para produzir a geleia. Lembrando que para cada quilo de polpa a gente utiliza meio quilo de açúcar e meio litro de água. Então, se temos 2 kg de polpas, a gente vai utilizar 1 kg de açúcar e 1 litro de água. Agora a gente vai pesar o açúcar para saber a quantidade certa que vai a receita. Então, quando a calda abre fervura, é bom ir tirando a impureza do açúcar. Então, geralmente nesse momento sobe aquele cisquinho, aquelas coisinhas que vem no açúcar. Então, eu costumo retirar, até também para não interferir muito na cor da geleia, né? Então, eu retiro, assim que abre fervura, eu vou retirando. Agora que a calda já está começando a engrossar, né, já deu uma boa reduzida, a gente vai inserir a polpa. O segredo aqui agora é começar a mexer sem parar até dar o ponto da geleia. Então, nossa geleia já abriu fervura e o segredo é esse: não parar de mexer. É mexer, mexer até chegar no ponto. Então, em relação à geleia, tem algumas questões que é importante a gente abordar. Por exemplo, a pectina. Tem frutas que têm o maior teor de pectina, outros já têm o teor mais baixo. Então, assim, pectina é a substância que dá liga à gelatina. Faz com que a gelatina chegue àquele ponto gelatinoso. Então, a gente tem dois tipos de gelatina. Tem a gelatina industrial, que a gente compra no mercado, e tem a gelatina caseira, que é aquela que a gente mesmo faz. Eu prefiro a pectina caseira, né? Por a gente estar trabalhando com beneficiamento caseiro, um produto natural, então é interessante que a gente também insira ingredientes naturais, para que a gente tenha um produto mais natural possível. Então, a pectina caseira ela é feita da seguinte forma. Ela é produzida com essa parte aqui da casca da laranja, que a gente chama de entrecasca. Então, eu uso uma xícara dessa entrecasca picadinha, 3 xícaras de água e 20 ml de suco de limão. Então, vou medir aqui agora. Uma xícara bem generosa. Então, deu aqui 1 xícara da casca de laranja. Aí, vou colocar
3 xícaras de água. E 20 ml de suco de limão. Agora a gente vai tirar o suco do limão para a produção da pectina. A gente precisa de 20 ml de suco. Pronto, já temos os 20 ml do suco de limão que a gente vai adicionar aqui. E deixar ferver até que essa casca se dissolva. Enquanto isso, a gente volta a mexer a geleia. Bem, depois de fervida a casca, a gente vai coar para tirar aqui a nossa pectina. Pronto, só relembrando, são 1 xícara de casca de laranja, 3 xícaras de água e 20 ml de suco de limão. Aí a gente vai adicionar essa pectina aqui na gelatina para ajudar a chegar ao ponto, né? A dar o ponto de gelatina. Lembrando que essa pectina ela pode ser guardada na geladeira dentro de um pote fechado por até 30 dias. E agora continuar mexendo até chegar ao ponto. Finalmente a nossa geleia ficou pronta. E como saber se ela está no ponto? Quando a gente... Tem várias formas. Tem a técnica do copo d'água, tem a técnica da colher, né? Quando ela começa a cair em camadas. E tem essa do pires. Então, quando você vira aqui e ela já não escorre mais, é sinal de que ela está no ponto. E agora a gente vai envasar a nossa geleia. Já estamos aqui envasando a nossa geleia. Lembrando que tem que ser ainda quente e em potes devidamente esterilizados. Bem, já estamos com a nossa geleia finalizada, envasada. E assim, se for para comercialização, é preciso rotular. Então, nesse rótulo, algumas informações são essenciais. Como, por exemplo, o nome do produto, ingredientes, data de fabricação, data de validade, o nome e o endereço do produtor. Se for para o consumo, basta colocar a data de fabricação e o nome do produto. E assim a gente finaliza aqui a nossa oficina de produção de geleia. Um abraço.